Olá, sejam bem-vindos ao Conversas Transformadoras. Nós somos um espaço de diálogo sobre como podemos efetivamente transformar a educação e o aprendizado. A gente sabe que o nosso desafio como educadores, como pais, como professores em geral, cresce a cada dia, é um desafio gigante. Esses desafios batem à nossa porta todos os dias. Assim, nós não podemos ficar parados, nós temos que buscar as ações que efetivamente transformem a educação. E aí, vamos realmente transformar a educação hoje? Nós vamos conversar com a Betina Von Stá, deixa eu colocá-la já a bordo da nossa transmissão, da nossa gravação. A Betina, ela é doutora em Linguística Aplicada e fundadora da empresa Betina Von Stá Consultoria, que procura contribuir para o desenvolvimento de práticas educacionais inovadoras voltadas para demandas de um mundo em franca transformação, que é exatamente o que a gente procura no Instituto Significare e com conversas transformadoras. Betina, eu sempre gosto que a pessoa se apresente, ela própria se apresente, falando quando que foi a, o salto, o momento que deu aquele sparkling, aquele estralo, que você se viu no mundo da educação e se viu educadora. Como é que foi esse processo? Como é que foi essa trajetória quando essa luzinha acendeu? Você falou, opa, em educação há algumas coisas muito interessantes aqui a serem feitas. Olha, essa história é longa, viu, Robson? Já tem um bom tempo. Eu sou formada minha graduação em, eh, eu sou tradutora e intérprete, mas eu estava lá na faculdade de letras e não curti fazer só tradução e interpretação, e fui para a licenciatura também. Então isso, assim, faz bastante tempo, né, ainda na graduação, depois teve o mestrado, teve o doutorado, e eu lembro, né, na virada de 99 para 2000, estava pensando, né, para onde que eu vou no doutorado, poderia ser, né, qualquer área, eu já sabia que eu gostava de educação, Aham. mas eu achei importante incluir a parte da tecnologia. Eu disse: "Alguma coisa, a gente tem que ir em busca de coisas novas, em busca de soluções novas". Ano 2000 ainda não existia educação à distância em larga escala, a gente estava começando com a internet, eu trabalhava já na Positivo Informática, e aí eu via, né, como isso que hoje a gente chama de aprendizagem híbrida, Uhum. era promissor, né, você poder, usar os recursos tecnológicos para fortalecer, determinadas ações educativas, sem abrir mão do presencial, né. Então, assim, eu já pratico educação híbrida há muito tempo, só que agora ficou famoso, agora tem nome, né. Depois a educação à distância teve um boom, né, virou hoje em dia, a maior parte dos alunos que ingressa na graduação opta pela educação à distância, tem algum motivo para Cresceu isso, muito, né? né, Cresceu cresceu muito. demais. E tu acha que a Covid, então, teve porque antigamente, mesmo essa lógica da educação híbrida, das metodologias ativas, havia um certo preconceito grande com esses meios. Você acha que a Covid foi um divisor de águas? Tipo assim, hoje isso é mais famoso por conta da Covid, ou você acha que isso já vinha antes da Covid? Não, eu acho que não, acho que a Covid até atrapalhou. Ah, é? Não, porque a discussão da metodologias ativas não precisam de tecnologia para acontecer, né, metodologia ativa é colocar o aluno no centro de processo de aprendizagem, inclusive usando tecnologia, quando é o caso. Agora, a gente já batalha por isso, né, há muito tempo, a gente já vê, situações em que a tecnologia pode fazer muita diferença, né. Na hora que um aluno vai pesquisar alguma coisa, que quer interagir além dos muros da sala de aula, que quer ver um conteúdo, né, colorido, imagina aquele mapa que o professor desenhava na lousa verde, né, pega um mapa pronto, digital.
vídeos, multimídia, né, qualidade de conteúdo, diversidade, né, o multimídia como um todo, né, toda Mas como é que a forma Covid de atrapalhou? Você falou que a reciclamento. Covid deu uma atrapalhada. Como é que Não, ela atrapalhou? então, a gente já vinha numa linha de um avanço na educação por meio de tecnologia, tá? Aham, Não necessariamente sem nenhuma intenção de substituir o professor por tecnologia ou coisa assim, né? Um caminho grande de colocar o aluno no centro do processo de aprendizagem. E o que aconteceu na Covid foi, né, tem que admirar todos os professores que é. sobreviveram esse período, mas na prática foi botar o professor em vídeo numa situação muito mais centralizada no professor, né. Então, durante a Covid, assim, por sobrevivência, né, a gente pegou a ferramenta que tinha, trabalhou do jeito que dava, e eu acho que houve um retrocesso muito grande em termos de abordagens pedagógicas. Tá bom, estava usando tecnologia, mas o que estava acontecendo? O professor estava falando e o aluno estava com a câmera desligada, com raras exceções. É, E aí o aluno morre de tédio, aí a gente volta da Covid, todo mundo com fastio de tela, quando a tecnologia pode fazer N outras coisas, não é para botar uma separação entre o professor e o aluno, que normalmente estariam juntas, mas é para aproximar. aham. Então, né, quando a gente fazia educação à distância, antes da Covid, educação à distância propriamente dita, não era professor em vídeo falando com o aluno, né? Mas Você tinha, já tinha antes da Covid, temos mais ainda agora, recursos assíncronos, que são sim, muito mais ricos, que o aluno se envolve com o conteúdo, não é com o professor. Ele vai se envolver com o conteúdo, vai se envolver com o colega, vai interagir com o tutor, vai ter os momentos em que recebe a explanação do professor, mas aí você aproveita muito mais essa estrela, né, de interações que a tecnologia permite. Então, ela a não multimídia. deveria afastar o professor do aluno, que é o que aconteceu na Covid, por necessidade sanitária, mas aproximar. Ah, eu moro longe, eu consigo encontrar com o professor que está longe, eu Hum. consigo construir meu conhecimento através de diferentes artifícios, né? Aí hoje a gente ainda tem os adaptativos, os personalizados, os gamificados, né, que vão muito além. Mas a ideia é dar mais opções de interação e colocar mais o aluno no centro do processo, e não o contrário, alegando que está usando tecnologia, né? É, mas você não acha então que acabou a Covid, ela para muitos professores que não queriam a mínima conversa com nenhum aparato tecnológico, que o que ele fazia era lecture mesmo, aquela aula, cuspe, giz e livro, olhe lá às vezes, e ele se viu, assim, uma massa de professores se viu obrigada a encarar um aparato tecnológico, por mais que ele não tenha sido utilizado. Mas isso você não acha que a Covid, essa obrigatoriedade, para que o processo educacional pudesse continuar, isso não ajudou, pelo menos uma parcela que era extremamente resistente, não podia mais ser? Teve depois o retrocesso, né? Então, assim, tinha que ser, tinha que usar a tecnologia, tinha que fazer o melhor possível, ainda tinha que conseguir trabalhar em casa, ainda tinha que conseguir cozinhar, tem um monte de história, né, de professor que interrompe a aula porque tem que desligar a panela do feijão e coisa assim, ainda tem que saber dar aula cuidando de filho na mesma mesa, então, assim, foi muita coisa que os professores tiveram que aprender e foi muito exaustivo. Foi. É, então, eu não vejo. A tecnologia foi uma coisa que viabilizou a manutenção do sistema, mas não traz boas lembranças da Covid, né? Eu acho que o interessante é, né, a gente voltar no ritmo que a gente já vinha, é, né, vamos dar mais protagonismo, vamos usar tecnologias que realmente façam a diferença, vamos usar tecnologias escaláveis, mas que o aluno seja autor do seu processo de aprendizagem, vamos dominar esse negócio, não ser dominado por ele, e retomar essa conversa. O que eu estou vendo de diferente agora não é nem tanto por parte dos professores, né? Porque professor, ele no final
ele está num sistema muito maior, né, seja uma escola, uma rede de ensino, ele tem pouca oportunidade de atuar sozinho, dizer: "Agora eu vou usar tecnologia". Se o professor resolver sozinho usar tecnologia, não tiver dispositivo, não tiver internet, fica complicado, né. Agora também quando mandam usar e não dão apoio, fica complicado também. A gente precisa sempre do tripé, né, da formação de professores, da tecnologia e da visão da gestão também. Então, o que eu vejo com a pandemia é que nessa volta tem um retrocesso, tipo, ai, não aguento mais tecnologia, mas a gente começa a ver gestores, políticas públicas que de repente entendem que a gente não pode mais se furtar à tecnologia, né? Que o Ah, fato da gente não estar preparado na pandemia foi um problema muito grande, né? Quem estava preparado conseguiu fazer coisas melhores, não precisou retroceder tanto para um modelo tão centrado no professor, já tinha instrumentos para fazer avaliação, acompanhamento do aluno e coisa assim. Então, onde eu via muita negação até das políticas públicas, das gestões de ensino básico, ensino superior, onde começa a ter, espera aí, a gente não pode ficar tão exposto, né. claro. Então, eu acho que a gestão entendeu que não usar tecnologia deixa a gente exposto a uma pandemia, não está pronto, deixa a gente exposto para as mudanças do mundo, né, Sim. deixa a gente na mão quando inventam um tal do ChatGPT e agora os alunos vão colar, como é que eu vou trabalhar com isso? Né, Aliás, o então, ChatGPT foi outro outro sim, choque. é. Eu diria que 2 coisas aceleraram a adoção. Tem essa piada não é minha, tá, é uma piada da web, vamos dizer assim. É que se pergunta para os diretores de tecnologia da informação das escolas e das empresas em geral, quais foram as coisas que mais aceleraram a transformação digital do aprender e da escola. Aí começa se listando, visão do líder, inquietação do professor, inquietação do aluno, aí vem a Covid, e depois agora vem a O inteligência ChatGPT. artificial. Fala, o que está acelerando mais? E todo mundo marca fortemente os 2 últimos lá, fala, é isso daqui que está fazendo as pessoas falar, espera aí, Eu não posso ficar para trás, né, não então, posso, assim, tá todo mundo usando rede social, tá todo mundo se polarizando com esses algoritmos aí que, em princípio, não tem visão política, mas alguma coisa acontece, está tendo polarização, está tendo disseminação da violência, você tem os problemas de depressão, até suicídio, violência na claro, escola, claro. E tudo isso cresce, né? acontecendo não só por causa de tecnologia, mas também com um componente tecnológico, e aí se a escola não sabe o que é, não sabe usar, nega a existência, diz que está fora da escola, que aquilo acontece lá, não acontece aqui, está exposta, né. Então eu estou vendo as lideranças entendendo que não podem negar esse assunto, como a gente negava com muita tranquilidade antes da pandemia, né. "Ah, É. não tenho tempo", né. A gente ainda ouve isso. "Ah, o mais importante é o português e matemática, não tenho tempo para tecnologia". Mas isso começa a ficar perigoso, né. Sim, sim. Começa a ser, eu preciso de português, matemática e tecnologia, senão E o EAD? O EAD, ele a educação à distância, a gente sabe que uma educação à distância bem planejada, bem criada, bem montada, que interage com os outros atores do processo de aprendizagem, ele traz a escalabilidade, é portador de futuro, né, não o desafio da educação e do aprender da sociedade é tão gigante que não temos como acreditar que isso vai ser feito somente por pessoas diretamente fazendo aulas expositivas. Isso não vai acontecer. Há que se ter, mas tem muita crítica também em cima do EAD. Tem muitas pessoas que falam que a forma como as escolas e os institutos superiores, as instituições de ensino superior estão implementando o EAD, não é o EAD de verdade. Como é que você vê isso? então, em termos de EAD, vamos lá, não tem nada
que eu não possa fazer à distância, que eu, né, que eu só posso fazer no presencial e que não dá para fazer à distância. Isso não existe, tá? Então, a gente está aqui conversando, estamos em lugares distantes, estamos conversando ao vivo, trocando ideias, isso é possível. É possível que os alunos se encontrem entre si, façam reuniões, criem trabalhos. Então, toda a parte de criação, toda a parte de interação, toda a parte de pensamento crítico, tudo isso é possível à distância. Sem contar que à distância, quando você usa a tecnologia, ainda tem toda a possibilidade do rastreamento, de ver o que o aluno fez, o que ele produziu, e acompanhar e avaliar de outras formas, né? E ainda é possível colocar aprendizagem adaptativa, gamificada e outras formas que geram mais engajamento e que divulgam, né, em larga escala, de repente, componentes curriculares que você não tem profissionais em todos os municípios para trabalhar aquilo, Sem né? É dúvida. possível aprender música, é possível, né, N coisas. O que não é possível é o que exige toque, né? Então, esporte vai ser mais difícil, música em conjunto vai ser mais difícil, teatro vai ser mais A latência, difícil, né, a latência né? da web deixa a música um músico tocar com o outro. Pois é. E aí o teatro como arte da presença é muito difícil, mas É, cinema já não é problema, né, você consegue fazer à distância. Então isso em termos de defesa da educação à distância, porque a gente tem, né, tanto preconceito, tanto medo de tecnologia, tanta visão que: "Ah, não dá, como assim? Como que o professor vai aprender, à distância?" A gente aprende muita coisa à distância. Agora sim, né? Ah, dá para fazer medicina à distância? Mil coisas dá para fazer à distância. O que não dá é a questão do toque, mas aí você pega um momento presencial para fazer, né, determinadas atividades, né, de enfermagem, aprender a dar injeção e coisa assim. Agora, é, então, assim, tudo o que não envolve toque e cheiro, você consegue fazer à distância, com alta qualidade, se você quiser, né. hã, Agora a gente entrou num movimento no Brasil, acho que até pela regulação, né, porque a regulação, de repente, define a educação à distância como a coisa ruim, né, a coisa da qual a gente precisa ser protegido e tem que ter uma regulação especial para a educação à distância, e de repente a educação à distância virou alguma coisa que tinha que ser mais barata, e aí na hora que você vai reduzir custo, você começa a fazer muito mais entrega de conteúdo do que interação propriamente dito, né. aham. Então a gente acabou, né, a partir de 2010, criando modelos de educação à distância cada vez mais massificados, cada vez mais de entrega de conteúdo, né, tudo bem, o conteúdo de boa qualidade, tudo direitinho, fácil de ler, fácil de interagir, com a provinha depois no final e a videoaula bacaninha do professor, mas você volta para uma coisa unidirecional, né, mas não é porque a educação à distância não permite, é porque foi a opção de redução de custo. "Ah, EAD tem que ser mais barato", onde está escrito? Tá? Em vários lugares do mundo, a educação à distância não é mais barato, porque eles entendem que tem o custo do professor e o custo da tecnologia, que soma, né? Aqui a gente entendeu que é aquilo que escala, aquilo que consegue ir para longe, aquilo que você consegue E a multiplicar. escalabilidade acabou ficando com a instituição de ensino, né, o professor ele vende, ele cria o material ali de ganha "X" reais por Por hora, aula, e e depois aquele material é esse material multiplicado 1000 vezes. 1000 E vezes, e quem ganha é a instituição de ensino privada, e o professor mesmo não ganhou absolutamente nada. pois é, então eu acho que é aí que a gente tem que olhar, sabe, porque é muito fácil dizer: "Ah, a educação à distância não funciona". Qual educação à distância não funciona? E depois ainda vem a surpresa. Aí a gente faz as primeiras avaliações de comparação de educação à distância com presencial e descobre que o resultado é igual. Agora está diferenciando, porque agora está tão massificado, que agora a gente está com resultados piores nos ENADES da vida, em educação à distância do que no presencial, que é uma pena.
né. É, é. Agora, no início, as primeiras avaliações, às vezes, dava melhor para a educação à distância do que o presencial, o Aham. que me faz pensar o que estava acontecendo lá naquelas aulas presenciais. Será Ah, que estava tendo interação? Será que estava e tendo você troca? falou Será que estava tendo aprofundamento ou era pro cuspe-giz? Se era cúspide. cuspe-giz, parece que o EAD estruturado funciona melhor, né, parece que o aluno do EAD é mais disciplinado do que aquele que vai lá e se reclina no final da sala e deixa a aula acontecer, né. Então eu acho que a nossa questão não devia ser educação à distância ou presencial, mas abordagens mais ativas, que colocam o aluno no centro do processo, que ajudam o aluno a ir além, essas vão ser muito mais poderosas, né? E elas podem ser feitas à distância, podem ser feitas remotas, ou quando é necessário, híbrido, pega aquele componente, aquilo que não dá para substituir, e coloca no presencial, só que menos horas, para viabilizar quem está longe, para viabilizar quem tem menos tempo, né? Então, acho que a gente misturou muitos conceitos, junto com uma regulação, né, que está sempre querendo proteger o cliente da educação à distância, né, que Hã, coloca limites, coloca barreiras, 20%, 40%, e em vez de, né, uma promoção de práticas muito mais eficazes de ensino-aprendizagem, a né. regulação Agora deveria focar mais na qualidade, né, e no pois processo, efetivamente nas limitações. sim, tem muita questão, tipo, eu fico imaginando, né, eu estou até com uma pós-graduação agora de modelo finlandês, de prática de sala de aula, 100% remoto. Só que Uhum. mesmo sendo 100% remoto, o participante, o professor, realiza autoavaliação, ele realiza reflexão, ele aplica o conhecimento na sua sala de aula, volta para uma discussão. Então, não é uma entrega de conteúdo, é uma troca constante, né. Agora eu fiz E o laboratório de educação no Brasil: "Ah, como assim? Só consegue curso à distância?" Hoje em dia, a maioria dos professores é formada à distância, e vai continuar sendo, porque nos 5.000 municípios brasileiros só chega educação à distância. Mas eu tenho escola em todos os municípios para fazer um bom estágio, né, é, para orientar os coordenadores das escolas a orientarem os eu fiz estagiários. eu Tem fiz um muita coisa design que dá para fazer. eu fiz o design de uma instituição que se propunha a ensinar à distância, ensinar em massa, jovens, da periferia a aprender programação, codificação. E um dos aprendizados do design dessa experiência que a gente fez, e que ficou muito nítido, porque os próprios programadores experientes, eles tinham uma dificuldade, eles relatavam, porque a gente fez entrevistas, focus groups, para falar, isso é o que a gente acha, mas o que vocês acham? Estudantes, você que tem que aprender, você que tem uma necessidade real de aprender, o que você acha? E eles mesmos declaravam a sua incapacidade, principalmente pós o fenômeno das redes sociais, a sua incapacidade de lidar com a disciplina para o aprendizado remoto. E a gente havia encontrado uma solução nesse caso para eles, nesse caso específico desse cliente, de acrescentar mentores, ou seja, cada um tem um tutor, um mentor, alguém que é o padrinho dessa pessoa. A gente até chamou esse nome de padrinho, para ter quase que essa conexão paternal mesmo, de falar, olha, eu estou comprometido com o seu aprendizado e eu vou te cobrar. Eu vou te cobrar o que tu tens que fazer segundo as suas próprias metas. E isso funcionou muito. Você acha que isso é possível escalar? É possível, até por conta de que um professor ganha reais para poder fazer a gravação da aula dele para a educação à distância, e depois o professor ficou parado porque estão usando a aula dele lá e ele não ganha nada mais com isso. Se transformar essa massa em mentores que cuidam do aprendizado na educação à distância, você acha que isso pode ser aplicado em alto volume, em alta escala? Olha, mentoria certamente é um excelente recurso, né, o aluno sente que tem um humano cuidando dele, sente que tem alguém se preocupando com ele. E as universidades, em geral, morrem de medo disso, né.
porque acaba ficando caro, você volta para aquele modelo que você precisa de um professor para Estava cada X alunos. Mas a boa notícia é que existem N maneiras diferentes de você fazer mentoria, e existem tecnologias que dão apoio aos mentores. Então, hoje, eu estou trabalhando com 2 tecnologias que permitem fazer mentoria de qualidade numa proporção de 1 para 250. Você vai dizer, ai, que palhaçada é essa? Qualidade boa é quando é 1 para 30. Não, é 1 para 30. Se o mentor, porque aí também vira um trabalho infernal, né, o do mentor, porque ele tem que entrar online, aí ele vai ter lá o espaço de comunicação, aí ele tem que chamar o aluno de um em um, ele tem que ver quem está participando, quem não está, e coisa assim. Então, assim, se esse mentor tem ferramentas de apoio, que já fazem isso automaticamente para ele. Então, hoje, lá no Canteiro Criativo, que é a minha plataforma, é uma plataforma Brightspace, da D2L, que eu subloco para projetos específicos, tá? Então, a gente já teve a experiência de colocar um tutor para 250 alunos. O que esse tutor, como é que ele consegue dar uma atenção personalizada e cuidar de 250 alunos? Primeiro que tudo que é trabalho braçal ele não faz. A tecnologia corre atrás do aluno que não ficou 7 dias sem acessar, ela manda o aviso, diz, volta aqui, ela dá os parabéns quando o aluno entregou o trabalho, você tem a rubrica de avaliação, que você vai avaliar lá, ticando, pum, 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 né? E aí a dedicação do tutor é ali, no fórum de discussão, na validação do trabalho que o aluno entregou, mas tudo que dá para ser automático é automático, porque tem muito trabalho braçal que fica escondido no trabalho do mentor, né? E não precisa. E o outro exemplo que eu tenho que está funcionando assim de uma maneira impressionante, é global, é a plataforma RoboGarden, de ensino de programação, é uma plataforma canadense, e a gente também vê uma proporção de 1 para 250 que funciona muito bem. Por quê? Porque o aluno entra no game e ele tem que ir resolvendo o problema, igual um game. Então, enquanto ele está resolvendo o problema, está dando certo? Está dando certo. Ninguém precisa fazer nada. E ele tem a automotivação de ir para a próxima missão, para o próximo nível e coisa assim. Então, o que acontece? Isso é estatística global, tá? Acontece no Brasil, no Uruguai, na Arábia Saudita, na Índia e na China, e no Canadá. 10% dos alunos ficam para trás. 10% dos alunos não dão conta de avançar no jogo por conta própria com o feedback automático do jogo. Precisa de ajuda. Ou seja, a turma de 250 virou uma turma de 25. E aí o tutor vai lá, e aí ele tem um instrumento, ele sabe o que ele tem que fazer para ajudar aquele aluno. Uma vez que ajudou, saiu do ponto de conflito, avança de novo. Então, assim, a gente também tem que pensar que não é tecnologia para substituir o professor, vamos botar um bot em vez de um mentor. Não, a gente vai botar um mentor, mas vamos dar tecnologia para esse mentor poder mentorar mais gente, né, com menos esforço e de uma maneira mais eficaz. E isso não estou falando de tecnologias que deveriam existir, que ainda precisam ser descobertas, que está faltando no mercado. Já existe. É começar a usar, é começar a procurar. Deixa eu dar um salto quântico, então, aqui agora. Porque Harvard, eu estou numa matéria do Yahoo, Harvard está lançando uma disciplina inteira totalmente ensinada por inteligência artificial. Quer dizer, aqui nós estamos falando na veia, na cara, sem, sem chance de errar, que é efetivamente substituir o professor humano em ciência artificial. A disciplina CS50 aqui, que é a disciplina de programação, e eles colocam assim, o professor David Malan, da Universidade de Harvard, diz que a esperança dele é que ele, através da inteligência artificial, consiga aproximar a razão de um professor para um aluno, ou seja, fazer exatamente o caminho inverso de 1 para 250. É falar de um professor para cada aluno, utiliza naturalmente um professor de inteligência artificial, um professor não humano.
Ao mesmo tempo, já citando um outro caso também que para mim foi surpreendente, foi o da inteligência artificial do Salman Khan, do Khan Academy, ensinando matemática com carinho, né? Que é interessante. A inteligência artificial, ele pede para o aluno resolver o exercício, e quando o aluno erra lá o mais com menos, que ele não fez o cálculo correto, a inteligência artificial interrompe ele com carinho, fala que ele está errando neste ponto aqui, se ele gostaria de um conteúdo complementar para ele entender de novo aquele item e depois se continua daquele ponto onde ele parou. Ou seja, a gente sempre falou que a tecnologia não vai substituir o professor, etc, 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 que o professor que não gosta de tecnologia que seria substituído por aqueles que gostam. Só que agora Harvard, o Khan Academy e esses outros todos estão começando a sinalizar, dizendo, olha, é possível sim uma educação sem um professor humano, um aluno para um professor, e no caso do Khan Academy, ainda uma educação com carinho, com cuidado, levando em consideração as necessidades específicas daquele indivíduo. O que você acha disso? Isso é uma... Então, essa história do carinho da tecnologia, isso eu tinha um colega lá no Positivo, o Luca Rischbitter, ele já defendia isso, tá? Lá nos anos 2000. Porque quando você está lá decorando tabuada com a tecnologia, ela te dá prêmio, solta fogo de artifício, dá os parabéns quando você Hora, acerta, né? né? E quando você erra, ela diz assim, tente novamente, faz um barulhinho assim engraçadinho e coisa assim. Não tem mãe nem professor que tenha essa paciência da tecnologia, né? Então, mãe, depois do terceiro erro, joga um chinelo pelos ares, fica duvidando de quem da inteligência que pôs no mundo e coisa assim, e o professor perde a paciência também. Então, isso assim já é antigo, né? E o Salman Khan vem com a Khan Academy, né? Que te traz aquilo tudo de matemática, né? Você entra ali, se quiser aprender, você avança. E eu tive a oportunidade uma vez de ouvir o Khan ao vivo, e ele mostrando os gráficos, né, dos fundos da Khan Academy, e é impressionante, porque é aquele aluno que de repente estagna, né, e aí você acha, poxa, você não vai mais aprender. E aí, de repente, ele resolve aquele probleminha, sabe aquela que a gente diz, o branco, o estalo da matemática, aquilo que o professor fica esperando o dia que vai acontecer. Aí eles conseguiam ver no gráfico o momento do estalo e o aluno avançando. Então, e aí ele não avança mais no ritmo dos outros, aí ele vai muito mais rápido. Então, esses momentos cognitivos, eles conseguem mapear, né, nos bastidores da plataforma, é impressionante. Agora, o próprio Khan, né, quando você vê as entrevistas dele na pandemia e sobre a educação dos filhos dele, né, ele é a favor do ensino presencial, né, e ele não acha que a tecnologia resolva, e não é porque ela não resolve a matemática, que ela resolve, mas ela não resolve a necessidade de estar junto, a necessidade da convivência, né, dos trabalhos em grupo, da brincadeira, do jogo, do esporte e coisa assim. Então, acaba ficando muito deprimente, né? É lógico, é questão Então, social. Ela não está... se a gente vê a educação como uma grande transmissão de conteúdo e a meta da educação como ensinar matemática, de fato, eu plugo o aluno numa tecnologia e ele consegue aprender, desde que ele saiba que aquilo é importante para ele. E quem que convenceu ele disso? Ele mesmo, a família, a escola, o professor, alguém tem que convencer, porque se não está convencido, não tem tecnologia que resolva. Né? Se eu não entrei em Harvard para fazer aquele curso por algum motivo, eu não vou ter paciência de ir até o fim, nem com a inteligência artificial. Então, assim, tem uma questão humana muito anterior, que é a da motivação, o do propósito, e tem uma questão que não pode ser esquecida, que é a formação integral e todas as questões de convivência, né, de interação e coisa assim. Mas, de fato, o ensino tradicional não é o
melhor para ensinar matemática, a tecnologia vai fazer isso melhor. E aí esse curso de Harvard é interessante, é um curso de programação, né? Uhum. Ele não é um curso de políticas públicas, ele não é um curso de aquecimento global, ele não é um curso de negociação, ele não é um curso de ética. É um curso de Hum. programação, que é uma coisa que você consegue, de fato, ensinar para o aluno, porque você sabe o que ele tem que pensar, como ele tem que pensar, o que ele tem que fazer, e você consegue fazer isso com tecnologia, N tecnologias. Antes de ter inteligência artificial, tinha árvore de decisão e já funcionava. Tá? Já tinha tecnologia dando parabéns para a garotinha do segundo ano que estava fazendo tabuada antes da internet, né? E era mais seguro do que a mãe com o chinelo na mão. Então, assim, são coisas que a gente não pode confundir. Eu acho que se a gente vê a educação como, né, é suficiente transmitir conteúdo, vai acontecer o que aconteceu nas primeiras avaliações da educação à distância no Brasil. Aham. Mesmo resultado à distância e presencial. Por quê? Porque ambos estavam transmitindo conteúdo. Agora, se a gente entende a educação como uma coisa que envolve a formação integral do ser, talvez eu tenha que ter uma horta, talvez eu tenha que ter um teatro, talvez eu tenha que ter grupos de estudos, talvez eu tenha que ter, né, mentorias, entender o mundo para saber o que eu estou fazendo aqui. Eu tenho que discutir propósito. Né? Vou Ah, aprender matemática por quê? Porque minha mãe mandou, porque eu tenho que tirar nota boa? Pelo amor de Deus! O mundo está caindo lá fora, eu vou ter emprego, estão dizendo que a inteligência artificial vai tirar o emprego de todo mundo, né? Para quê? Para quê? Para passar no vestibular ou para outra coisa? Então, acho que cada nossa, vez mais a gente tem que, né, promover uma educação integral. É é. isso que vai nos proteger da tecnologia, que vai dar sentido à tecnologia, que vai fazer a gente decidir, você vai aprender com. Como última pergunta, Betina, nosso grande público é de educadores, é de professores do ensino público, também do ensino privado, e eles assistem esses comentários e esse debate sobre o uso da tecnologia, sobre EAD, sobre o papel do professor, a formação do professor nesse novo contexto, e naturalmente que ninguém vem com uma tábua da salvação, ninguém vem com algo padrão, padronizado que possa ser utilizado por esses professores, por esses educadores. Agora, como uma última pergunta que eu te faço, qual é o seu conselho para esses professores que eles não têm muito poder de tomar de decisão, como você falou ali, eles têm ali dentro da sala de aula dele, mas existe um sistema por cima disso tudo e esse sistema ele é gigantesco, ele é um grande rolo compressor. Qual é o conselho que você dá para esse professor? Como é que a gente ajuda esse educador, essa pessoa que se dedica lá na ponta para fazer o melhor possível para que aquela criança saia sorrindo porque aprendeu? Qual é o conselho que você dá para essa pessoa? Olha, o meu conselho, em geral, é dizer para o professor confiar em si, né? Porque a tecnologia não vem para resolver todos os problemas do mundo, ela vem para ajudar, ela vem para agregar, ela vem para dar instrumentos. Então, a partir do momento que chega uma tecnologia, ok, dá um pouco de medo, tem que aprender a apertar um botão, tem que ver uma tela diferente, mas se ele vê que aquilo está fazendo o efeito que ele acredita que é importante, está tudo certo. Agora, se ele vê que o aluno virou um zumbi, está errado. Tá E errado. ele pode confiar no próprio julgamento. Eu acho que a gente vem muito com uma postura, às vezes, de nova, o professor é resistente, mas acho que o professor tem que confiar em si e, se vê que está fazendo efeito, usar. Então, assim, confiar em si e estar aberto para Aham, conhecer, né? aham, Não é não vi e não gostei, mas estar aberto para ver e acreditar no próprio julgamento do gostei ou não gostei, porque o entendi. professor tem experiência, ele sabe ver um aluno aprendendo, ele sabe ver um aluno avançando, ele sabe Aham, ver um aluno motivado, e se isso não estiver acontecendo, tem alguma coisa errada. E aham, não achar que a vida termina, a educação não termina no conteúdo, né? É todo o aham, resto. Então, o professor tem que confiar em si,
também para avaliar todo esse resto, e sim, não: "Ah, ele aprendeu matemática, não aprendeu matemática", ah, aprendeu matemática, mas ele está empático, ele está simpático, né, e tudo isso. E a gente tem que dar, o crédito ao professor. O professor sabe muito mais do que a gente imagina, se, se os alunos estão avançando. E é, se tiver aberto a testar a tecnologia, você testa e aceita ou descarta se o negócio não funcionar, mas o não vi e não gostei que é muito triste. entendi. Muito obrigado, Betina, como Obrigada sempre, a você. a conversa é muito agradável, tem muita coisa para a gente falar ainda, mas eu gostaria de agradecer em nome do Instituto Significare e agradecer também a audiência que nos acompanhou e que ouviu esse Conversas Transformadoras. Esse foi o nosso Conversas Transformadoras de hoje, pessoal. Você pode ter acesso ao nosso acervo de conversas e outros conteúdos no site do Instituto Significare. Para isso, você acessa o www.significare.org.br. Se você estiver assistindo no YouTube, não esqueça de assinar o canal, dar o seu like. Isso já ajuda a propagar esse conteúdo para outros professores e outros educadores, familiares e os próprios estudantes, para que eles entendam um pouco mais, reflitam um pouco mais e descubram como transformar o seu próprio aprendizado, o seu próprio aprender. O Conversas Transformadoras está também disponível nos principais serviços de streaming de podcast. Um abraço e até a próxima. Um abraço, Betina. Muito obrigado. Obrigada, um grande abraço. Tchau.